título dessa live é justamente o erro que mais te faz perder dinheiro, né? E aí eu queria começar perguntando para você, na sua opinião, o que você acha que é? É claro, depois eu vou falar a minha com o embasamento, né? Vou te explicar todas as questões, mas eu quero que você me diga neste momento, na sua percepção, qual é o erro que mais faz perder dinheiro? A grande questão para a gente começar a entender deste momento, né, já agora, é que é o seguinte, o erro que mais te faz perder é óbvio que é aquele que você está cometendo neste exato momento. Esse é o maior erro. Então, eu vou falar daqui a pouco, sim, de dois grandes erros, tá? Um da parte técnica, tá? E um da parte psicológica, porque vocês sabem que trading é técnico e é psicológico. A distribuição entre qual é o percentual de relevância da técnica para o resultado e qual o percentual do psicológico vai depender, né? Enfim, cada um considera de uma maneira. Vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de seguir aí Mark Douglas e falar dos famosos 80-20, né? 80% para o psicológico e 20% para a técnica. Então, daqui a pouco, eu vou falar de um grande erro da técnica, né? Da parte técnica, e um grande erro da sua mentalidade, tá? Mas, eu quero dizer primeiro que o maior erro, né, o erro que mais te faz perder dinheiro neste momento é o seu erro. É aquele que você está cometendo agora. E aí, você provavelmente, quando eu pedi para responder aqui, você respondeu isso. Você respondeu com base no seu erro. Que talvez nesse momento esteja sendo a indisciplina, que esteja sendo a ansiedade, que esteja sendo a mão de alface de não conseguir segurar a operação e carregar ela até o ponto final, que talvez é não ter um gerenciamento de risco, que talvez é não ter uma estratégia operacional bem definida. Então, é importante a gente entender que não existe uma resposta certa. Existe aquilo que está interferindo neste momento de forma mais intensa para você. E para isso, é claro que a gente precisa do que você já sabe, que eu falo muito aqui no canal, você precisa de autoconhecimento, tá? Você precisa conseguir parar, identificar, olhar para a sua vida, né? E principalmente olhar para a sua forma de operar no mercado, olhar para a maneira como você tem feito as coisas, as operações, como você tem lidado com o mercado financeiro, como você tem se sentido em relação ao mercado financeiro e conseguir, no meio disso tudo, identificar aquelas coisas que estão te fazendo perder dinheiro. Esses vão ser os seus maiores erros, tá? E esses que você vai focar em corrigir. Lembrando que a gente precisa corrigir uma coisa de cada vez, né? Não adianta, pô, Luana, eu percebi aqui que eu tô com indisciplina de seguir o plano, eu tenho meu plano de trade, mas eu não consigo seguir de jeito nenhum. Eu percebo também que eu tô com muita ansiedade antes de entrar nas operações, que eu não tô posicionado no gain, no loss. Calma, você não vai corrigir todos esses erros de uma única vez, tá? Comece por um, trabalhe este aspecto para corrigir este erro durante algumas semanas, e aí depois que este já estiver um pouco mais alinhado, você foca em outro, tá? E aí, deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira, gente. Essa cadeira tá meio desregulada. E aí, no que tange a corrigir os erros, se eu fosse elencar um grau de prioridade, tá? Vamos supor aí que talvez você se enquadre naquele grupo do tipo, eu tô sofrendo de tudo ou de quase tudo. Se eu for elencar um erro para ser corrigido primeiro, tá? Esse erro vai se chamar indisciplina, tá bom? Então, independente do que você tenha respondido, né, e que você tenha a percepção que seja o seu grande erro nesse momento, eu preciso que você se dê conta, tá? Se você está seguindo a disciplina ou não, tá? E que você se proponha a, nas próximas semanas, corrigir este erro. Tá? Como é que a gente corrige o erro de ser indisciplinado no mercado? Sendo disciplinado, né?
indo para o mercado, sabendo o momento de parar, sabendo o limite de loss, sabendo o objetivo de gain e se comprometendo, acima de tudo, de manter essa disciplina. Então, independente de quais sejam os outros erros que existem, a hesitação antes de entrar na operação, a ansiedade, a raiva, a ganância, neste momento eu quero que você foque só em um chamado disciplina. Nas próximas semanas, apenas esse. Depois que você já vê que, poxa, estou mais familiarizado com manter a disciplina, estou aqui há um mês seguindo meu gerenciamento de risco todos os dias, tá? Aí sim você pode passar para outro. Vocês já ficaram, gente? Quem aqui já permaneceu 30 dias, um mês inteiro, respeitando o seu gerenciamento de risco? Quem já fechou aí um mês inteiro seguindo o gerenciamento de risco, né? Provavelmente já passou por isso. A mágica da disciplina, né? É uma varinha mágica, um pozinho mágico que você, respeitando ele o mês inteiro, o que acontece? No final do mês, simplesmente aparece um resultado financeiro positivo na sua plataforma de operação. Por quê? Porque ocorreu a mágica da disciplina. Brincadeiras à parte, pessoal, é isso que acontece quando você respeita, quando você segue o seu plano, né? E, acima de tudo, corrige este erro da indisciplina e passa a ser disciplinado, tá? Essa mágica verdadeira acontece. Atualmente estou disciplinado, porém ainda estou com dificuldades para aumentar a quantidade de contratos. Então, este é um aspecto a ser trabalhado neste momento, tá? E é claro, existem técnicas, estratégias para fazer isso, né? Uma coisa, um passinho de cada vez. O Márcio falou, a dor da perda causa mais dor do que errar os trades. Sabe, Márcio, que isso depende, né? Depende da pessoa. Tem pessoas que sentem uma dor muito mais intensa pela dor de errar do que pela dor de perder. Tá? Então, isso depende de cada um. E aí volta aquela questão que eu estava falando antes, de você se autoconhecer, de você entender o que mais dói para você, se é perder dinheiro ou se é errar o trade, sabe? E aí, quando você entende isso, você abre um leque de oportunidades de como resolver. Porque se eu sei que a minha maior dor, que o meu erro é não aceitar a perda, eu vou ressignificar perder, né? Vou mudar o significado de perder dinheiro dentro do plano. E aí, com técnicas e estratégias para isso. E aí, se eu sei que a minha maior dor é o errar, eu vou mudar o significado de tomar um stop. Tomar um stop dentro do plano jamais vai ser errar. Tomar um stop dentro do plano é o certo a ser feito. Ponto. Aí, quando você consegue internalizar isso, talvez através de repetição, talvez através de usar alguma outra ferramenta de programação neurolinguística, enfim, aí você consegue aceitar e trabalhar essa questão do erro. Então, isso parte do autoconhecimento, de você visualizar e identificar o que mais dói para você e qual é o seu maior erro, como eu estava falando aqui no início. E aí, para trabalhar essa questão da disciplina, para corrigir este erro da disciplina, o início, né, é a questão da plataforma. Se a sua plataforma permite você usar travas para estancar os erros, para estancar as perdas, para travar a plataforma no momento que atingir o gain, sensacional. Use essa ferramenta, tipo obrigatório, sabe? É assim, imprescindível para você realmente conseguir permanecer no mercado nesse período de aprendizado, para você trabalhar a sua mente a aceitar aqueles valores, para que depois você possa até tirar as rodinhas. Outro dia alguém me perguntou se era saudável para nossa mente usar essas travas da plataforma, né? Ah, Luana, usar as travas, a gente não cria uma dependência que a gente vai estar dizendo para nós mesmos que nós não somos capazes de nos controlarmos, não vai ser pior. Falei, gente, para uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, é pior ou é melhor ela começar andando de bicicleta usando rodinha? É muito melhor, fica muito mais fácil. Primeiro ela aprende a se equilibrar em cima, primeiro ela aprende a como usar os pés para pedalar, né? E aí depois que ela já tiver familiaridade com isso,
aí fica muito mais fácil tirar as rodinhas e a probabilidade dela se machucar feio com uma bicicleta é muito menor. É a mesma coisa a questão das travas. Não quer dizer que a gente vai operar com as travas pro resto da vida. Mas usar as travas é fundamental, principalmente quando a gente está no período de aprendizado, para que a gente consiga corrigir este erro da indisciplina, né? Para que a gente consiga mostrar para nossa mente que, olha, mesmo tendo dias de loss, a conta fecha, né? Mesmo parando de operar no objetivo de gain, pô, dá para ganhar um bom dinheiro no mês. E a gente consegue fazer isso no momento que a gente usa as travas para que elas nos protejam, para que elas nos façam parar. E no momento que a gente consegue evidenciar essas coisas para nossa mente, que a gente consiga realmente mostrar do tipo, olha como é bom operar seguindo a disciplina, olha só como você consegue andar, como você consegue ter resultados operando dessa maneira, seguindo a disciplina, daí talvez chegue um momento, né, que você, com mais experiência, com mais tempo de tela, com mais tempo de resultados, tá? Que isso é algo que muitos traders não têm. Muitos traders têm tempo de tela, porém não têm tempo de resultado financeiro consistente e por isso não conseguem evoluir, por isso não conseguem aumentar a mão, por isso não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque não tem essa estatística, não tem esse período, esse tempo de resultados consistentes. E aí você, que está usando as travas, depois que conseguir desenvolver esse tempo de resultado, talvez seja o momento de tirar as rodinhas. E aí você pode assumir um pouco mais de riscos, porque você vai estar mais preparado fisicamente, principalmente psicologicamente, para lidar com aquela situação. A sua mente já vai estar mais habituada. Seguir a disciplina, manter o plano, tudo isso já vai ser um hábito, já vai ser algo mais natural para você. Não? Mas, de qualquer forma, eu recomendo que você use a trava da plataforma, né? Aquela trava que diz assim, ó, limite de loss diário para travar a plataforma, que você use isso para o resto da sua vida. Como assim, Luana? Por quê? Claro, com o passar do tempo, você pode ir aumentando esse valor, né? Aumentando muito esse valor conforme o seu jeito de operar, conforme a sua mão, conforme o seu apetite ao risco. Mas por que eu falo para você usar para sempre isso, né? Porque mesmo as pessoas que já estão há anos no mercado, mesmo essas pessoas, elas vez ou outra, elas têm um dia de fúria. Elas têm um dia em que elas praticamente saem de si, né? Que elas operam completamente de forma irracional. E aí, ter a trava na plataforma é a forma de você se proteger de si mesmo nesses dias. Né? Você vai ter uma perda? Vai. Talvez vai doer? Talvez. Mas vai estancar. Mas não vai ser aquela perda que vai fazer você morrer para o mercado sem poder voltar e operar na semana seguinte, no mês seguinte. Então, a trava da plataforma, ela tem que ser a sua melhor amiga para corrigir este erro da indisciplina. Beleza? Claro isso? Bora dar like. Exato, Aline, exato. Russo está falando assim, ó, eu tenho toque. A disciplina, na maioria do tempo, está em mim, mas o medo de perder me faz hesitar, tomar as entradas. Hoje no swing trade havia duas entradas possíveis. Fiz só uma, a que foi pro loss. Esse é o problema da gente hesitar, né? Porque aí a gente não entra nas operações que a gente vê e aí a gente não está tirando o melhor da nossa estratégia. E aí muitas vezes que a gente está operando contra a estatística, né? E aí você fica com essa impressão de que as operações que você entra, elas dão loss. As que você não entra, elas dão gain. Mas o ideal seria a gente entrar em todas as operações, até para a gente conseguir verificar se isso é verdade ou se isso é algo que a nossa mente está criando. Porque a nossa mente, ela cria situações, ela cria cenários. Então, talvez você está achando do tipo, nossa, eu estou hesitando demais e olha só, todas as operações que eu hesito dão gain, aquelas que eu entro dão loss. Só que muitas vezes isso é uma informação que a sua mente criou para te proteger.
Talvez para proteger você de identificar que a sua estratégia não está boa, de identificar que você tem que estudar muito mais, né? Talvez seja aquela desculpa para você não ter resultados positivos. Tudo isso são artimanhas da sua mente para te proteger de sofrer. E isso é muito perigoso. Por isso que o ideal é, ou a gente entra em todas as operações que a gente vê, se a gente está com essa questão da hesitação, com esses pensamentos do tipo, olha, a operação que eu faço da loss, a operação que eu deixo de fazer da gain, né? Ou você entra em todas as operações, segundo a sua estratégia, óbvio, ou então você anota, tá? Não faça o trade mental, não, porque a sua mente manipula, a sua mente esquece, a sua mente mente para você. Claro que tudo isso é com o intuito de te proteger. Ela não faz isso por mal, tá? Ela faz isso porque ela não quer que você sofra. Tá? Então, o ideal é ou entra em todas as operações, seguindo a sua técnica, a sua estratégia, ou então anota. Anota aqueles trades que você não fez e qual teria sido o resultado, mesmo se tivesse sido loss. Anota o loss, anota o gain. Porque aí depois você vai conseguir olhar para essas informações e realmente informar para sua mente. Olha, você está hesitando e as operações que você hesita, na maioria, você teria sido uma boa operação. Então, para de hesitar. Fica muito mais fácil convencer a sua mente a fazer isso, a entrar na operação sem hesitar. Se você olha e vê visualmente, sabe, ou no seu relatório de performance, ou então no seu diário de trading, se você realmente vê essa informação. Eu vi, alguém perguntou aqui antes, ó, o Roberto perguntou, o trader MMA ajuda com a questão da disciplina? Se ajuda? O trader MMA, ele transforma a sua vida no quesito disciplina, tá? Você vai mudar da água para o vinho, né? É sensacional isso, a gente trabalha a disciplina do início ao fim, tá? Todos os módulos têm por trás alguma coisa de disciplina. Pedro, obrigada pelos elogios, pelo carinho, hein? Obrigada. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Luana, tenho de ser disciplinado em tudo para também ser no mercado? Ou é possível ser no mercado não sendo na vida? Sou péssimo com horários no geral. No geral, no mercado saio do plano muito fácil. Ederson, vamos falar disso então, que é algo que eu adoro muito, tem tudo a ver com a gente corrigir este erro, né, da indisciplina. Ederson, é assim, para algumas pessoas, trabalhar o quesito disciplina apenas em relação ao mercado financeiro é suficiente. É suficiente para que elas consigam mudar esse comportamento dentro do mercado, tá? E eu conheci algumas pouquíssimas pessoas que não têm disciplina na vida, sabe? Rotina tudo meio bagunçado, não cuida de alimentação, não faz atividade física e tem bons resultados no mercado. Pouquíssimas, tá? A grande maioria dos traders que eu conheço que ganham dinheiro no mercado, ou seja, que conseguiram atingir consistência, a gente sabe que esses já são poucos, né? E dessa gama, as pessoas que desenvolveram a disciplina em outras áreas da vida delas, começaram a cuidar da alimentação, fazer atividade física de forma regular, ter rotina matinal, né? Ler, estudar, implantar novos e pequenos hábitos, essas pessoas conseguiram desenvolver com mais facilidade a disciplina dentro do mercado. Porque o que eu digo? Quando a gente está operando, a gente está num ambiente, vocês bem sabem, né? De altíssima tensão. Os nervos estão à flor da pele, o coração está acelerado. Você está naquele ambiente que a sua mente está interpretando que você está em perigo, você precisa tomar uma atitude, você precisa lutar, você precisa fugir. E aí aquilo que é mais natural, tá? Para o nosso cérebro, para a nossa mente, isso que aflora, isso que vem à tona. Então, se para o seu ser, né, o mais natural é não ter disciplina na vida, não ter disciplina em nada, provavelmente é isso que você vai manifestar, é isso que você está manifestando no mercado financeiro quando você está nesse ambiente de alta pressão, de alta tensão, né? Quando você está ali operando com as emoções à flor da pele. E quando você começa, tá? Isso é uma coisa. Então, um aspecto é essa questão do que é mais natural. O outro aspecto é que quando a gente começa a promover pequenas mudanças, tá? Pequenas mudanças na nossa vida,
isso tem um grande impacto. A gente não consegue mensurar o impacto dessas pequenas atitudes, tá? Mas só você pensar comigo, poxa, Luana, eu não tenho o hábito de ler. Beleza, eu vou começar a ler 5 páginas por dia. Cara, se eu ler 5 páginas por dia, quantos livros eu vou ler em um ano? 5 páginas em um dia parece pouco, né? Mas quando a gente colocar isso, né, num tempo gráfico maior, olha a quantidade, olha o quanto isso vai impactar. E para nossa mente funciona da mesma maneira. Ah, você acordar 10 minutos mais cedo de manhã parece pouca coisa. Mas você acordar 10 minutos mais cedo de manhã para fazer uma meditação curta todos os dias vai dar um impacto grande na sua mente de que você é capaz, de que você consegue ser disciplinado naquilo que você deseja, de que você consegue agir, fazer, ter um comportamento conforme você planejou, você pensou. E isso vai girando umas chavezinhas dentro da sua mente e fica mais fácil você conseguir levar essa disciplina para dentro do mercado. É como se a sua mente dissesse assim: ei, peraí, mas até há poucos dias atrás a gente não conseguia, a gente não conseguia lidar bem com o horário. Né? Agora, nessas últimas 2 semanas, você acordou todos os dias mais cedo, 10 minutos para meditar? Não, então peraí. Então quer dizer que a gente consegue ser disciplinado? E aí isso muda a sua percepção a respeito de você mesmo, da sua capacidade de manter a disciplina. E aí fica muito mais fácil de executar, de levar tudo isso para o mercado, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Estou um pouquinho atrasado no chat aqui, tá, pessoal? Mas já chego, já acompanho vocês. Mesmo com metas, Humberto disse, mesmo com metas na cabeça é difícil, tomamos um loss, o cérebro aciona um gatilho e o instinto de recuperar assume o controle. Mesmo mentalizando, não acontece. É uma questão de reprogramação daí também, né, Humberto? Da gente mudar a nossa programação mental para a forma como a gente vai reagir diante dos gatilhos, porque os gatilhos vão continuar existindo. Porque muitas vezes, qual é o gatilho? O gatilho é o preço vindo contra a sua posição. Esse gatilho vai continuar existindo. A questão é mudar a forma como você reage quando você vê o gatilho, né? O processo mental interno que acontece. E para isso a gente precisa reprogramar a cachola. Né? Já tinha falado aqui para o Lucas da questão da dor de errar, né? Gerenciamento é para isso. A gente sempre vai errar algum dia. Exato, Vinícius. Tá? Exato. No mercado financeiro, a gente tem 2 grandes verdades elementares. Eu até tinha escrito isso aqui para falar para vocês. Acho que sim, deixa eu ver. Uhum. O mercado financeiro, gente, tem 2 grandes verdades elementares, tá? Essas 2 grandes verdades elementares, elas independem de qual é o ativo que você opera, elas independem de qual é a sua estratégia operacional, ela independe do horário que você opera, ela independe se você tem pouca experiência, pouco tempo de tela, ou então se você tem anos e anos e anos, se você já está na fase exponencial, se você já tem uma hashtag vida de trader. Tá? São 2 verdades elementares do mercado financeiro. A primeira é, você vai perder dinheiro. Bota isso na sua cabeça. 2 grandes verdades elementares, tá? Que você precisa aceitar, senão vai ficar cada vez mais difícil a sua trajetória como trader. 2 grandes verdades elementares. Primeira delas, você vai perder dinheiro. E a segunda é que você não vai acertar todas as operações. Ponto. Essas são as 2 grandes verdades elementares que se você que está aí me assistindo, se você colocar isso na sua mente, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais leve. No mínimo 50% dos erros, dos problemas, das dificuldades, se não mais, eu acho que dá para dizer 70%, tá? 70% dos seus erros, das suas dificuldades vão ser minimizadas se você colocar essas 2 grandes verdades na sua mente, aceitar isso.
você vai perder dinheiro e você não vai acertar todas as operações. Você vai perder dinheiro e tá tudo bem, desde que quando você ganhe mais do que você perde. Toda vez que a gente entra na operação, a única coisa que a gente tem certa na operação é o stop. É o stop. É a única coisa que a gente tem certa. A única coisa que você tem certa é que, olha, se tudo der errado, eu vou perder R$ 200 nessa operação, vou perder R$ 100 nessa operação, vou perder R$ 1.000 nessa operação. Essa é a única coisa certa que você pode ter, né? Se você deixar o stop posicionado. Ah, Luana, mas pula o stop. Tá, gente, isso aí é ok, é um caso, acontece, mas vamos falar aqui dos 99,9% dos casos, tá? E mesmo assim, aí você tem o dinheiro na corretora. Então, o máximo que você vai perder é aquilo ali, né? Ah, mas se eu dormir posicionado, se eu estou alavancado, enfim, a gente sabe que o mercado financeiro tem as suas nuances, né, do perder dinheiro. Mas entenda essa verdade elementar. Você vai perder dinheiro. E toda vez que você vai entrar numa operação, você já tem que saber qual é o máximo que você vai perder naquela operação. E aceitar isso. Aceitar essa verdade elementar. Qual é a verdade elementar? Nessa operação, se tudo der errado, eu vou perder R$ 200, R$ 300, R$ 1.000. Verdade elementar. Segunda verdade elementar. Você não vai acertar todas as operações. Se essa é a segunda grande verdade elementar, toda vez antes de eu entrar na operação, eu já preciso saber que eu posso errar. Por quê? Porque a segunda grande verdade elementar do mercado financeiro é: eu não vou acertar todas as operações. Então, eu posso errar. Assim como eu posso obter um êxito, ter, né, um gain nessa operação, pode ser que eu tome um loss. E se for o caso de perder, vamos para a primeira verdade elementar. Vai perder, tá tudo bem, estancamos as perdas, limitamos elas e vida que segue para a próxima operação. Então, no momento que você entende essas duas grandes verdades elementares e você coloca isso na sua cabeça, fica muito, muito mais fácil. Em torno de 70% das suas dificuldades, das suas limitações, você minimiza entendendo e aceitando essas duas grandes verdades. Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. O Júlio falou, passei quase um mês sem operar por falta de controle emocional. Voltei hoje, já voltei bem. Opa, parabéns, Júlio. Ficar um tempo de fora do mercado não tem problema nenhum, né, gente? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Erro mais no operacional. Todo dia quero testar coisa diferente. Davi, exato. Isso é sim um erro. A questão do pular de galho em galho, né? Você está operando contra a estatística, você está operando contra você mesmo. O grande benefício que tem, a gente sabe que nenhuma técnica é 100%, né, 100% assertiva. Então, a gente tem que jogar dentro da estatística, que é analisar, por exemplo, um intervalo de 1.000 trades. Só que quando eu estou o tempo inteiro mudando de técnica e de estratégia, eu não consigo fazer isso, né? Porque eu opero um pouco de uma, um pouco de outra, um pouco da outra, daqui a pouco eu não sei o que dá certo, o que dá errado, não tem parâmetro, não tem estatística, não tem como ser um trader assim. Deixa eu ver o que mais estão falando. Ah, isso aí, né, Fer? A Fer complementou. As travas nos protegem de nós mesmos. Exatamente. Bora dar like, exato, Aline. Bora dar like aí, galera, pro vídeo. O Adilson comentou. Também analiso minhas entradas, vejo os erros, mas acabo entrando nos mesmos cenários. Adilson, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, vamos identificar o porquê você está entrando nos mesmos cenários. Quais são os gatilhos que está fazendo você insistir neste erro? Qual é o gatilho que está insistindo? É você tá com... Provavelmente não, né? Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez algo que esteja acometendo você neste momento é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora da operação. E aí, por isso, você acaba entrando antes, entrando numa operação que não é da sua técnica, que não é da sua estratégia, pelo medo de ficar de fora da operação. E aí, trabalhar isso, tá? Trabalhar esse aspecto.
Michel comentou, usa ao máximo as travas, limite de loss, de gain, de operação e horário. Disciplina na marra. Show! Parabéns, Michel, parabéns. Fabinho falou, acho que isso deve ser ansiedade, querer estar na operação. Hoje fiz 3 operações ruins por tentar ver o que não tem, criando oportunidade que não existe. Isso acontece muito, Fabinho. Pessoal, vocês têm que entender que ser trader, tá? Independente do quanto tempo você vai definir que você vai operar. Tipo, eu vou ficar 1 hora na frente da tela. Eu vou ficar a manhã inteira na frente da tela. Eu vou ficar o dia inteiro na frente da tela. Não importa quanto tempo você vai permanecer na frente da tela. Do tempo que você permanecer na frente da tela, a maior parte deste tempo você estará não fazendo nada, entre aspas, tá? Não fazendo nada. O que você vai estar fazendo? Analisando o mercado e aguardando a oportunidade que se enquadra no seu operacional, tá? Isso é fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque a gente fica na ânsia do tipo, meu Deus, eu já estou aqui há 15 minutos e ainda não fiz nada, ainda não apareceu nenhuma entrada. Não, mas eu vou. Aí você começa a ver coisas onde não existem, né? Você começa a fazer um monte de suposições, você começa a querer justificar as operações de uma forma que não faz sentido para a sua técnica, né? Simplesmente para você fazer alguma coisa. E aí é engraçado, porque aí quanto mais a gente sabe, pior é, né? Por quê? Porque quanto mais a gente sabe do mercado, mais padrões técnicos a gente tem, né? Mais padrões gráficos a gente conhece, mais tipos de candle a gente conhece. E aí a gente fica encontrando 1001 justificativas para entrar na operação. Por isso que a gente precisa ter uma estratégia operacional bem definida, tá? E não é porque você sabe que você vai executar. Tipo, não é porque eu sei que quando essa figura gráfica se forma, a probabilidade maior é que o mercado rompa. Se isso não está no seu rol, na sua gama de estratégias operacionais, dane-se que você sabe. Você não vai operar. Não é só porque você sabe que você vai operar. Você precisa operar as suas estratégias, tá? E aí isso muda o jogo. Deixa eu ver o que mais estão falando. Oi, peraí. Peraí que o chat fica correndo aqui. Nossa, quanta mensagem, galera. Uhul! Like, isso aí, Henrique. Bora dar o like. Existe algum exercício para não deixar o gatilho do loss assumir o controle? Humberto, essa questão de reprogramar, tá? Reprogramar o que significa errar dentro do plano. E aí o principal é você colocar a disciplina como a própria meta, tá? Valorizar. Meu Deus do céu, que susto! Ai, gente, vou mostrar para vocês o que caiu aqui, ó. Ó, foi meu tripé. Ele estava mal posicionado e aí ele caiu aqui. Tomei um susto agora. Ai, bora lá, respirando. Voltando à concentração, a gente continuar. Eu estava respondendo a pergunta aqui do Humberto, né? Que me pediu se existe algum exercício para não deixar o gatilho do loss assumir o controle. E eu falei que o principal era a questão da reprogramação mental, né? E para isso, valorizar muito mais a disciplina do que o resultado financeiro. Porque aí você muda a sua relação com o loss. Tá tudo bem ser estopado dentro do plano, tá? Se você conseguir valorizar mais a disciplina do que o resultado financeiro. Essa é a principal estratégia. Como evitar esse dia de fúria? Emerson, primeiro é usando as travas da plataforma, tá? Primeira coisa. Imprescindível. O Fábio colocou aqui, ó. Além de travar a plataforma, coloquei alarme e abateu o stop loss. Fica aparecendo mensagem de alerta. Boa, boa. Né? Boa noite, meu querido Puxar. Seja muito bem-vindo, Trader MMA na área. Sempre bom te ter por aqui também. Ontem eu tive aula ao vivo com o pessoal do Trader MMA, foi muito bacana a aula também. Toda segunda eu tenho aula com eles de noite. As aulas são muito legais. Deixa eu ver o que mais estão colocando. Eu acho que eu vou botar aqui para. Deixa eu ver. Cuidado com o pé aí. Gente, nem fala cuidado com o pé hoje. A gente estava mudando umas coisas aqui no escritório. Aí o escritório aqui de casa, aí a gente foi pegar um gaveteiro e botar dentro do armário hoje.
Só que os inteligentes, eu e meu marido, a gente não selou as gavetas, né? E aí, no que a gente foi botar o armário, o gaveteiro para dentro do armário, nossa, como é que uma gaveta veio para frente, caiu no pé dele, coitado, gente. Sorte que, assim, né, foi só um ferimento leve, graças a Deus, foi só um ferimento leve, mas foi um susto, hein? Hoje é o dia dos sustos, né? Esse, agora o negócio cai aqui do lado, enfim. Deixa eu voltar aqui, o que vocês estavam falando no chat, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando de disciplina, que é o nosso principal erro, que é que a gente precisa corrigir, né? Tá. Como faz para desenvolver disciplina no trading? É um processo, Edvan. É um processo, tá? Você crê em Deus? Muito, Mateus. Creio muito, tá? Sou católica. O Fábio está falando, hoje eu não tenho mais medo de perder ou ganhar, porém, tenho que alinhar mais o operacional e o gerenciamento, porque o meu gerenciamento estava um para um. Aí, vendo os vídeos do canal, já resolvi isso. Fábio, precisa fazer esses ajustes para que a gente consiga realmente fechar a conta no positivo, né? Lu, fui diagnosticada com deficiência nos lobos frontais, ou seja, não sou forte no cérebro executivo. O MMA poderia me ajudar a desenvolver? Lu, eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai te ajudar a desenvolver várias estratégias e principalmente a lidar com essa situação, tá? E se tratando do mercado financeiro, é assim, existe uma gama muito grande de técnicas e estratégias operacionais. É muito possível encontrar uma forma de você operar eficiente, tá? Que se encaixe exatamente na sua condição, naquilo que você tem mais facilidade, tá? E eu acho que o MMA vai te ajudar muito a lidar com tudo isso. Atan, Lu, Otan, né? Lu, uma opinião. Estou trabalhando minha disciplina, então estipulei horários e tarefas a serem feitas. Se eu não acordo no horário e não desenvolvo meu planejamento, como um castigo, eu não opero. Eu gosto sim, tá? Eu gosto sim dessas estratégias de punições. Claro, gente, punições saudáveis, né? Vamos pegar leve, não é nada de mutilação. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a fazer muito mais para evitar a dor do que para buscar o prazer. Então, se você, tipo assim, se para você é uma dor não operar, se é algo que, tipo, ai, eu não acredito que eu vou ficar sem operar, se é doloroso, sabe? Usar essa estratégia pode funcionar muito bem. Deixa eu ver o que mais. O Alan comentando, ó, o Alan comentou aqui, ó, eu não lia um livro, esse ano já li 6. Oh, parabéns, Alan, parabéns mesmo. Ó, o Gustavo fez a conta para mim, ó. 5 páginas por dia igual a 9 livros de 200 páginas por ano. Já pensou se ler 9 livros no ano? Bacana, né? Mas ainda mais para quem não lê. E 5 páginas, gente, é bem pouquinho. A Liliana comentou, talvez a disciplina no geral ajude a ser mais natural no dia a dia e acabar tendo rotina. E a disciplina vem sem termos que fazer sem obrigação. Fica muito mais leve, as coisas começam a ficar muito mais leves. Já respondi aqui para a Luciane. O Márcio comentou, estou lendo o livro do Tony Robbins, Gigante Interior. Eu gosto muito também, Márcio, desse livro, eu gosto muito. Inclusive, você pode ver que tem muitas coisas que eu falo, que você vai ver o Tony falar de maneira praticamente parecida no livro, tá? Eu aprendi muito, eu já fiz treinamento com ele e tudo mais, é muito bacana, eu gosto muito dele. Ó, Vanderlei, parabéns, parabéns aí pela disciplina. Deixa eu ver o que mais estão falando aqui. Deixa eu ver. Ai, o chat está correndo muito rápido. Vocês dando risada do meu susto, né? Ai, gente. Luana, você opera day trade? Opero day trade. Opero o ativo mais volátil do mercado financeiro, a sua mente. Opero ela todos os dias e muitas horas por dia. Ai. Ó, a Josiane falando que a aula de ontem do 3MMA foi maravilhosa. Ai, que bom que você gostou, Flor. Fico muito feliz de saber disso, hein? A galera falando que só coloca o dinheiro da pinga no day trade.
Tá bom, né? Olha que depois você vai sentir falta da pinga. Tô brincando, né, gente? Lu, tem uma forma de aceitarmos verdadeiramente o risco? José, muito boa pergunta, tá? Pensando nessas duas verdades elementares, tá? O que você tem que pensar para aceitar verdadeiramente o risco? Pensar que ser trader é assumir riscos, tá? Eu não acho que operar no day trade seja uma profissão de alto risco. Por quê? Porque para mim o alto risco é aquele que você não consegue calcular, sabe? E que você não consegue controlar. Esse para mim é o alto risco. Por que eu acho que day trade não é alto risco? Né? Por quê? Porque você calcula o risco. Antes de entrar na operação, você sabe. Né? Você sabe ali o máximo que você vai perder na operação. Cara, quer um risco mais controlado que esse? Você saber exatamente o máximo que você vai perder? Então, por isso que eu acho que a gente tem que mudar essa visão que a gente tem. E aceitar que, assim, é uma profissão que envolve riscos. Eu vou correr o risco de perder. E aí é entender que você só, José, entender que você só vai ter a chance de ganhar se você correr o risco de perder. A perda é garantida. Essa você já sabe que você vai ter. A questão é em busca do gain. Tá? Então, eu aceito correr o risco de perder R$ 200 para ganhar 400 nessa operação. Tá? Se eu perder, vai ser 200. Agora, se eu ganhar, vai ser 400. Por isso que também eu gosto de relação risco-retorno positiva, né? Porque isso ajuda a gente a trabalhar essa aceitação do risco. Porque aí, pô, eu perdi um pouquinho em várias operações, mas uma operação que eu acertei bem, eu ganho bastante, que vai pagar o stop de todas aquelas outras. E fica mais fácil aceitar esse risco, tá? O André falou, não vejo a hora de entrar na próxima turma do MMA. Oh, coisa boa! Quero te ver lá também, hein? Vai ser sensacional. Para quem já está aí ansiosos de plantão, próxima turma do Trader MMA é em maio. Lu, qual curso você indica para um trader? André, depende, né? Depende do seu operacional, depende das suas intenções. E eu acho que assim, gente, quando vocês vão escolher um curso, um mentor, é muito importante ter um mentor, vocês precisam encontrar alguém com quem vocês se identifiquem. Que vocês se identifiquem com a história da pessoa, que vocês se identifiquem com a maneira da pessoa falar. Tudo isso vai ser muito importante para que vocês realmente acreditem, para que vocês sigam aquele trader, aquele mentor com aquela estratégia. Tá? Então, eu recomendo muito, 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 tá, André? Que você assista as entrevistas do Book Aberto. Lá no Book Aberto eu entrevistei muitos traders, educadores, mentores. E aí você vai poder identificar quem que você se identifica, né? E aí você pode ir atrás do operacional e atrás do educacional dessa pessoa. Inclusive, gente, ó, spoiler para vocês. Temos entrevistas novas do Book Aberto saindo. Exatamente isso. Amanhã, quarta-feira, vai para o ar aqui no YouTube uma nova entrevista do Book Aberto. Gravei algumas entrevistas online, pandemia, não está podendo viajar, vamos se proteger, vamos se cuidar do Covid. Resolvi voltar com o Book Aberto, fiz entrevistas online e ficaram, ó, sensacionais. Então, a partir de amanhã, a gente começa uma nova bateria, uma nova temporada do Book Aberto, né? A melhor série de entrevistas de traders do YouTube vai voltar, né? A segunda temporada começa amanhã, tá bom? Algum livro sobre erros de perder, Luan? Erros ou medo de perder? Se for sobre erros, Márcio, eu recomendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Renato está falando, suas aulas são excelentes, estou melhorando meu dedo travado com elas. Ô, Renato, que bom, que bom. Deixa eu ver que tem algumas perguntas que estão se repetindo aqui bastante. O Wellington, Luana, boa noite. Como controlar a ansiedade com pouco capital? Quando se tem folga, é mais fácil. Wellington, eu não vejo que seja mais fácil, não. Eu acho que você precisa ter um bom plano, sabe? Um plano de evolução, passo, assim, ó, passinho por passinho, sabe? Devagarinho, bem pequenininhos, tá? Porque o que mais causa ansiedade é você ter altas expectativas, entende?
Então, assim, ajuste as suas expectativas em relação ao tempo. E quando eu falo ajustar as suas expectativas, eu não estou dizendo para você querer menos coisas, para você sonhar menos com o mercado, para você ter menos sonhos, menos objetivos. Não, eu estou simplesmente falando para você ajustar a questão de em quanto tempo você vai conseguir tudo isso, tá? O Henrique comentou aqui. Ótimo conteúdo. Obrigada, Henrique. O maior destruidor de contas é a ganância. Só entro com um contrato, pego o meu, saio e fico esperando a próxima. Para que sofrer com vários contratos? Boa, Henrique. É importante a gente ir, né, nesse crescimento devagarzinho, tá? Um passinho de cada vez, trabalhando a nossa capacidade mental de executar, e aí vai ficando tudo mais fácil, tá bom?